Como fazer o rastreio em si próprio? Só se for agora. Vamos aprender então? Então vamos lá. Vamos colocar, olha, peguem a mão, uma na frente da outra, e você vai colocar assim, olha, juntinho. E agora você vai treinar o seu cérebro, isso daqui chama bioenergia. Então nós vamos aprender essa bioenergia com os dedos, depois eu vou mostrar outros tipos de bioenergia para vocês aprenderem. Mas essa é a mais simples e ela funciona muito bem. Então vocês vão colocar aqui e vocês vão dar um comando para o seu cérebro, né? Falando assim, ó, me dê um sim, me dê um sim, me dê um sim. Você vai ver com os dois dedos, olha, deixa eu pôr aqui num lugar branquinho, ó. Me dê um sim, me dê um sim, me dê um sim, os dois dedos ficaram juntinhos. Agora você vai dar um comando para o seu cérebro falar o que é um não. Então, olha, me dê um não, me dê um não, me dê um não. Tá vendo que esse dedo aqui, ó, ele tá maior? Então significa que é um não. Faz aí você também para você saber como que é, né? Para você aprendendo essa bioenergia, vai ser fantástico, porque você vai conseguir identificar qual é a dosagem de vitaminas, quais são os minerais que você precisa e tudo mais. Então, você aprendeu o que é sim e o que é um não, não é verdade? Aí agora você vai conversar com o corpo. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui esse banner que eu criei também para facilitar. Por quê? Porque eu tenho um instinto de mãe, eu quero fazer com que vocês aprendam com facilidade. Quando eu voltei da Bolívia para fazer o curso de biomagnetismo, primeiro o material era todo espanhol, eu traduzi. Esse banner aqui, ele está em português e espanhol. Outra coisa, a apostila também é toda, né? Olha, toda colorida, também toda em português. Olha a grossura. 263 páginas. E aqui está muito facilitadinho aqui nessa apostila. Então, como que você vai fazer o rastreio? Né? Você vai decorar primeiro a parte da cabeça, depois você decora a parte dos braços, do tronco e das pernas. Então, por exemplo, me dê um joinha aí, quem quer que eu rastreie, que eu vou rastrear você. Me fala aí o nome, né? E aí fala. Acho que o melhor, você fala o seu nome completo e a data de nascimento. E eu vou rastrear você e você vai saber o que é que você tem, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, coloquem o nome aí. Enquanto isso, eu vou falando aqui como que vocês fazem. Então, aqui na cabeça. Então, eu já decorei, então vamos lá, olha. Vou fazer em mim, tá bom? Como que está a minha pineal, pré-pineal, pós-pineal? Opa, pós-pineal. A pós-pineal também tem a ver com sono, controle do sono. Pós-pineal, parietal, temporal, frontal, occipital, bulbo raquídeo, cerebelo, ouvido, orelha, olho, canto do olho, pálpebra, sobrancelha, supraciliar, interciliar, lacrimal, malar. Olha lá o malar, meu Deus, olha aqui como o malar aumentou, tá vendo? O malar tem a ver com sinusite. E eu nado com uma piscina cheia de cloro, então, claro que tem a sinusite. Outras maneiras de vocês fazerem o teste, né, são esses que vocês estão vendo aí, opa, desse lado aqui, que vocês estão vendo aí no vídeo, né? Então, tem esse tipo de rastreio que nós usamos os pés, que é o mais comum, né, no meu dia a dia. Eu faço o rastreio usando o pé, tá vendo? Olha aí como que você vê que o pé encurta. Ele encurta em média de 1 centímetro a 2 centímetros. Então, quando você segura no pé, né, do seu cliente e você vai fazendo o rastreio, como eu falei agora da parte da cabeça, você vai encontrando. É claro que eu tenho uma ficha da anamnese, que eu vou perguntar quais são as principais queixas, se você está gestante, se você tem marca-passo, se você fez radioterapia ou quimioterapia, para eu saber por onde eu vou começar. E depois, quando eu vou segurar no pé do cliente, eu vou falando as partes do corpo. Vou falando as partes do corpo. O pé desalinhou, é lá que eu vou colocar um ímã, por exemplo. Aqui em mim deu ponto malar com malar, né? Então eu iria colocar o ímã nessa parte e o outro ímã nessa parte para tratar a sinusite. Então seria aqui, ó, sinusite e renite e aqui também sinusite e renite.
Então, é um modo assim muito simples, 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 simples. No pé, vocês vão observar, aí, olha, as pessoas estão me perguntando como que eu sei, né, quando é positivo ou quando é negativo. Vocês olhando aí no pé, vocês estão observando que o pé direito ele está mais curto, olha lá, ó, quase uns centímetros mais curto. Então, eu vejo onde vou colocar o nome que eu falei e vou lá e coloco o ímã no local. Olha lá, o local que eu estava comentando agora. A Néia é professora também de educação física. Imagine a gente no meio do cloro, naquele vapor, né, pegando friagem. Então, quando a gente coloca o ímã, a gente volta no pé e fala o mesmo nome. Então, por exemplo, aqui eu coloquei malar com malar. Encontrei o ponto, coloco lá no rosto, vou lá no pé novamente e falo o nome, malar com malar. O pé tem que estar igual. Se o pé tiver assim, ou mais curto ou mais alongado, sinal que eu coloquei no lugar errado. Aí você vai lá e alinha o ímã novamente para poder colocar o ímã no local certo e equilibrar o pH. Lembra que eu falei? Um monte de gente nada e não tem renite, não tem sinusite. Então é só a gente fazer o rastreio, a gente sabe, né? Olha lá. Essa pessoa falou assim que ela fez radioterapia e quimioterapia. Será que ela pode fazer o atendimento do biomagnetismo? Lógico que pode. Você pode sim. Por quê? Antigamente não era feito o rastreio. Por quê? Não era colocado os ímãs. Porque a pessoa que fez a radioterapia e quimioterapia está com o sangue cheio da medicação que ela tomou. Quando faz o biomagnetismo, é limpo aquelas camadas das células. Então, a pessoa poderia morrer de intoxicação, porque todo aquele monte de remédio entraria tudo de uma vez na célula, não é? E hoje em dia não tem mais esse problema, porque existe um protocolo aqui, que é o protocolo de desintoxicação. Então, e está aqui na apostila também, estou achando ele aqui para mostrar para vocês. Então, nesse protocolo de desintoxicação, você coloca os ímãs, aqui, ó. Achei, deixa eu achar aqui para vocês. Aqui. Esse é o protocolo de desintoxicação. Então, nesse protocolo aqui, você colocando esse protocolo em quem fez radioterapia ou quimioterapia, você vai ver que. Você vai ver, não. No microscópio dá para ver isso. Limpa aquela, como se fosse uma clara de ovo que fica envolvida nas células do seu corpo. Então, retirando essa camada, vai fazer com que as suas células absorvam somente aquilo que é necessário, né? Vai ter o equilíbrio do pH somente para aquilo que é necessário. Então, antes de fazer um tratamento do biomagnetismo, eu faço esse protocolo, né, de desintoxicação e depois eu faço o atendimento normal da queixa que a pessoa venha. Geralmente, a pessoa já fica muito bem só fazendo a desintoxicação, porque vocês sabem que qualquer tipo de medicamento é só da pessoa, né? É só da pessoa. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a responsabilidade. Então, por exemplo, você vem passar comigo porque você tem rinite, você está acima do peso, e eu faço o atendimento e vejo que uma das causas é o leite. Então eu falo para você, o fulano, você tem que parar de tomar leite para melhorar os edemas, ficar mais magro e tudo mais. E aí o que acontece? Você não para de tomar leite. Então, olha, 50% é minha responsabilidade. O outro 50% é sua responsabilidade. Então, se eu falo para a pessoa, olha, fica um tempo sem ingerir álcool, fica um tempo sem ingerir açúcar. Tanto é que quem tem câncer, o que pedem em primeiro lugar? Parar de comer açúcar. Então, 50% meu, 50% seu. Aí tem pessoas perguntando, né? O biomagnetismo emagrece? Sim, emagrece sim. Se você colocar nos pontos corretos para a obesidade. Para você ter uma noção, né? Um dos pontos, geralmente, né? Eu uso os pontos das glândulas, né? Que é os pontos da tireoide, o da pineal, os suprarrenais, o da vesícula biliar,
o ponto do útero e o ilho com ilho. Esse ponto aqui, que fica bem na parte mais alta, né, da cadeira, vamos dizer assim, vulgarmente conhecido, esse ponto vai favorecer o trânsito das fezes. Então, geralmente, quem tem obesidade mórbida, esse é um dos pontos que eu uso. Então, o biomagnetismo, ele emagrece sim. No biomagnetismo, como eu falei para vocês, né, nessa apostila, né, vocês vão encontrar, por exemplo, não só todos os pontos, né, por ordem alfabética, aqui está a ordem dos rastreios, aqui tem tudo muito bem explicadinho, qual é o ponto do corpo, o que trata. Geralmente, um ponto, ele trata várias coisas. Por exemplo, nós temos aqui o ponto fígado com fígado. Nós colocamos aqui no ponto fígado com fígado, né? Esse aqui é meu lado esquerdo, só para vocês saberem. E nesse ponto aqui, você vai tratar a cirrose, a hepatite, gordura no fígado, colesterol, triglicérides, e ainda vai tratar também a raiva. Deixa eu tomar minha aguinha aqui, porque eu falo demais, né, gente? Vou molhar as cordas vocais, né? Então, um ponto só, ele trata muitas questões, não é só um ponto só trata uma coisa, né? Vocês vão observar nos atendimentos, né? Lá, eu não tenho muito paladar e nem saliva por causa do tratamento do câncer. O biomagnetismo pode ajudar? Sim, o biomagnetismo pode ajudar. Por quê? Eu estava conversando com os meninos aqui, né? Qual a diferença, pelo menos, do meu método, né? O método Cláudia Molla para trabalhar o biomagnetismo. Nós buscamos a verdadeira causa. Então, nós vamos buscar qual é a verdadeira causa, se a verdadeira causa se queimou, né? Alguma glândula sua, se está com algum problema respiratório, se é na garganta, o que está acontecendo com você. E nós vamos colocar o ímã para poder equilibrar, né? A diferença é que sempre você tem que ser um perguntador, né? O que eu mais ensino para os meus alunos é questione. Sabe a mulher traída que acha pena em ovo? Você tem que ser assim, achar pena em ovo. Você vai perguntar, por exemplo, tem pessoas que chegam aqui comigo e falam assim, eu tenho câncer. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Vou buscar a microbactéria leprae que fica lá na escápula. Se não tem, sinal que é um cisto d'água, sinal que é um coágulo. Então a pessoa fala, nossa, mas o médico falou que é um câncer, vai operar. Eu não posso intervir em nada. A pessoa tem um livre-arbítrio e ela vai fazer a busca, aquilo que ela achar que é melhor. Mas eu vou tratar a pessoa, né, até ela ficar bem e quem sabe precisa ou não de uma cirurgia, né? O tratamento pode ser feito diariamente ou tem restrições? Pergunta ótima, parabéns. Olha, o tratamento do biomagnetismo pode ser feito até de 8 em 8 horas. Teve uma vez, um dos meus primeiros atendimentos, era um triatleta, e ele tinha hepatite medicamentosa. Ele veio de Minas Gerais, ele alugou um hotel aqui em Santo André e ele passou todo dia, né? Então, no primeiro dia, eu perguntei se era hepatite, se iria resolver, quantas sessões eram necessárias, e para ele deu 7 sessões. Então, ele veio segunda, ele fez segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e no sábado já tinha zerado. Aliás, na sexta-feira já tinha zerado, já não apareceu mais. Mas quando ele tinha pago as 7 sessões, ele fez as 7 sessões. E que alegria ele ficou de saber que ele estava bem, né? Porque geralmente atleta, ele tem uma vida regrada, ele dorme bem, ele se alimenta bem. Imagine só, de repente, ficar aí com uma questão, ser obrigado a tomar um medicamento e ficar pior, né? Pegar uma hepatite medicamentosa. Então, é chato. E nós conseguimos reverter, né? Assim como pessoas também que está, por exemplo, com insônia, como eu sempre dou esse exemplo de insônia, de dor de cabeça, né? Você tem que questionar, você tem que perguntar, né?
no meu dia a dia, vem o que mais cai no meu dia a dia é depressão e ansiedade. E aí as pessoas, olha, eu tenho depressão, tenho ansiedade. Eu vou fazer o rastreio, não é, é angústia, é tristeza. E aí a pessoa fala assim, nossa, pensando bem, é isso mesmo, né? Eu sinto mesmo que é angústia, eu não fazia ideia que era, eu achava que era ansiedade. Então você tem que ser um perguntador, né? Lembra da esposa traída, que ela vai ficar fuçando em tudo quanto é lugar, vai ficar perguntando, perguntando, perguntando? Você, trabalhando com biomagnetismo, você vai ser um especialista em perguntar. Você vai ficar perguntando se é a verdadeira causa, onde está o ponto.